Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Jornalistas presentes na sala, mais público presente, uma saudação especial. Sou Sr. Professor Domingos Ferreira, muito gosto, foi com imenso gosto que o ouvi e aprendi muito com a sua apaixonada apresentação. Uma palavra especial para cumprimentar a Distrital de Évora, que nos recebe aqui mais uma vez, e o assunto que eu trago aqui hoje é exatamente o setor primário da economia. O setor primário da economia chama-se primário porque vem em primeiro lugar, é exatamente esse o sentido da palavra primário, e nós estivemos aqui em Évora há menos de um mês atrás numa grande manifestação mobilizada pelos agricultores da CAP, onde estiveram mais de 4.000 agricultores e mais de 500 máquinas agrícolas, que foi a sexta manifestação de várias por todo o país, em várias capitais de distrito, e essa manifestação tinha um mote, e o mote era substituir a incompetência que nos governa. Isto é o que o setor primário está a dizer em Portugal. E achei muito interessante que o Sr. Professor Domingos Ferreira tenha trazido o exemplo das laranjas, porque as laranjas são uma commodity, como disse muito bem, como outra qualquer, mas que também ilustra o facto de que na alimentação nós não nos respaldamos pela nossa capacidade produtiva, ou seja, não só na moeda, como disse o Sr. Professor, mas também na alimentação, nós hoje não estamos respaldados pela nossa capacidade reprodutiva. E há pouco tempo atrás, vejam esta notícia que eu trouxe, Portugal volta a ser tão dependente das compras ao estrangeiro como no tempo de Sócrates. Isto são números do INE, que nos diz que no ano passado 13% do PIB corresponde a um déficit comercial. Este déficit comercial é absolutamente manifesto na agricultura e naquilo que nós temos nas nossas mesas e naquilo que damos para alimentar às nossas famílias, aos nossos filhos. Porquê? Porque neste momento existe um ataque ideológico ao setor primário. E é preciso dizer isto sem nenhum tipo de assombramento. Existe um ataque ideológico da esquerda ao setor primário, porque quer que o país fique subjugado e agachado à alimentação internacional, e nós sabemos que, de facto, a fome sempre foi uma ferramenta da esquerda para subjugar os povos. E, de facto, esse ódio à agricultura no que é que se traduz hoje em dia? Traduz-se numa desvalorização do Ministério da Agricultura, traduz-se num apagamento da capacidade política da Sra. Ministra, traduz-se numa passagem de competências e uma subjugação ao Ministério do Ambiente e, no fundo, um ataque à nossa capacidade produtiva e à propriedade privada. Ontem falámos muito aqui de propriedade privada, de habitação. Existe também um ataque à propriedade privada e nós temos que relembrar aqui o que está a acontecer na Holanda. Meus amigos, na Holanda, um partido absolutamente novo, o BBB, foi vencedor das eleições regionais para o Senado. Porquê? Porque levantou a bandeira dos agricultores que estavam sob o ataque do Estado, que lhes queria expropriar as terras, porque os obrigava a utilizar uma menor quantidade de produtos de produção, de meios de produção, e que por esse ataque à propriedade privada, levantando essa bandeira dos agricultores, conseguiu vencer essas bandeiras. As unidades de produção agrícola são também um garante da nossa cultura, da cultura cristã, da cultura portuguesa, daquilo que é um pai, uma mãe e a sua família. São também uma aula de biologia contra aquelas pessoas que vão contra a ciência, contra a biologia, contra a natureza, nomeadamente na ideologia de género. Não há nada melhor para combater a ideologia de género do que visitar uma exploração agrícola, do que ver o que é a produção pecuária, do que ver o que é a natureza, e, portanto, daí advém todo o ataque à nossa produção. Quero também mostrar o prémio que eu dei de os melhores tratores, para verem a comunicação social, infelizmente, não sabe ser muito bem a voz do setor primário, dos agricultores e do mundo rural, e, portanto, isto é o que dizem os agricultores. Não seremos a Venezuela. Isto era um trator que passou nas Caldas da Rainha. Outro dizia, Maria do Céu, que é a Sra. Ministra, não vales um fardo de palha. Porque, de facto, o que acontece é assim, o mundo rural é muito sensível, mas, na verdade, a verdade está na boca do povo e nós não podemos ter vergonha de dizer aquilo que o povo faz. Senhor Professor, o que eu lhe vinha perguntar aqui hoje era o que é que nós podemos fazer
na política para salvaguardar o setor primário da economia, para salvaguardar que, de facto, a nossa alimentação seja respaldada pela produção, como o senhor próprio professor utilizou aqui estas palavras. Porquê? Porque, num todo, nós só temos 85% de aprovisionamento alimentar em Portugal. Este número até nem parece muito mau, apesar de ser deficitário, não parece muito mau. Mas este número assenta principalmente em duas commodities, no azeite e no tomate. Porque se nós formos olhar para as carnes, nós produzimos apenas 75% da carne que consumimos. Carne de porco, apenas 75%, carne de porco apenas 75%, e 40% de toda a carne é importada de Espanha. O grau de aprovisionamento dos cereais está apenas nos 18%, Sr. Professor, 18%. E da fruta, 75%, e do queijo, 65%. Ou seja, em 30 anos, por exemplo, nos cereais, perdemos a capacidade de produção de 600 mil toneladas de cereais. No que se refere ao pescado, por exemplo, em 1969, portanto, no segundo quartel do século passado, nós capturávamos 334 mil toneladas de peixe. Em 1995 já só pescávamos 200 mil e hoje, com todas as ajudas tecnológicas e toda a modernização da frota pesqueira que foi prometida pela União Europeia como o grande avanço das pescas, imaginem, só apanhamos 137 mil toneladas de peixe. Ou seja, o peixe que é totalmente pescado hoje corresponde a apenas 30% do peixe que se come em Portugal e é menos de metade daquilo que capturávamos em 1969. Este cenário é transversal a todo este setor e este setor é um setor muito importante para a riqueza em Portugal. Representa 1,7% do PIB, somos o 10º país da União Europeia em que o PIB agrícola representa o maior valor, empregamos 7% de toda a população está empregada no setor primário, enquanto que a média europeia é 4,1%, portanto denota a enorme importância do setor agrícola em Portugal. E, portanto, Sr. Professor, o que é que nós podemos... como é que nós podemos dinamizar a nossa economia? É essa a pergunta que eu lhe deixo. Valorizando o setor primário, defendendo o mundo rural e defendendo, de facto, aquilo que é importante para a cultura portuguesa e para os nossos habitantes. Muito obrigado. Obrigada, Pedro.